Estou de volta com Nossa Night, hoje num papo sobre riquezas dos brancos e dos negros, tentando entender um pouco mais da história, um pouco mais do progresso que as duas raças realizaram, né? Até porque não foram só os negros que progrediram, os brancos também progrediram. Não é um programa racista, não é um programa a favor dos negros ou a favor dos brancos, é um programa a favor de uma pesquisa, de um debate sobre a evolução da nossa sociedade. Até porque eu tenho na minha própria família, minha mãe, a família por parte de mãe, negra. A família por parte do meu pai, branca. Aí nasceu assim, ó, meio nasceu lá, isso, né? Nasceu rapaz, isso aí. isso é meio que, né, café com leite. Tá falando de quê, brother Joe? Você tem quase a mesma cor que eu. Não, tô falando que foi uma mistura, né? Qual das duas famílias suas fez a mixigenação? Foi a sua mãe? Eu sei lá, minha mãe da parte de mãe eu sou descendente de italiano e da parte de pai de índio. Índio? Aí nasceu essa belezura que aqui vos fala. Pois é. É, pá. Sabe o que é impressionante? É o otimismo do brother Joe. Mas, seguindo, eu já estou aqui com o professor Eduardo Martins, está aqui com a gente, ele é historiador, está contando um pouco da história. E agora, brother Joe, Oi. Você tem informação para dar para mim? É verdade, Fala temos aí. aqui alguns negros de destaque para falar para a galera aí, né, como que eles venceram e o que eles são, o que eles foram também. Sim, diz aí. O primeiro é Joel Rufino dos Santos. Ele que era escritor, historiador, ele era também professor e um dos nomes de referência do estudo na cultura africana no país. Boa. E o próximo também aí é a Ruth de Souza, que foi a primeira protagonista negra da TV brasileira. Qual novela? Ela fez Maria do Bairro, não sei, na verdade não sei. Maria do Bairro foi ótimo. Ela não via novela. É porque ela assiste novela, né? Solta aí então, qual é a outra? Bom, a segunda é bem conhecida, é a Oprah Winfrey, ela que é apresentadora de televisão e empresária norte-americana. Ela ainda continua apresentando? Ela está apresentando. Falaram que ainda. ela tinha parado de apresentar, que ela ia ficar só na parte empresarial. Ela mandou WhatsApp pra mim, ela disse, vou continuar apresentando. Ela é uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. É verdade. É impressionante. É igual o senhor aqui no Brasil. É igualzinho. E o outro, aí é o tão conhecido, o Edson Arantes do Nascimento, conhecido Pelé. Rapaz, ele foi o único futebolista a conquistar 3 Copas do Mundo. Pois é, rapaz. Sinistro, né? 3 Copas que ele conseguiu? 3. 1958, 1962 e 1970. Isso você sabia ou está escrito aí? Não, eu falei ele diretão ali. Muito bem. Gravou as datas, né? Óbvio. Olha, além desses 4 personalidades que o Brother Joe trouxe pra gente, tem muitos na sociedade que se tornam grandes referências, que eles despontam pelo esforço, persistência e também por não se prender ou se permitir ser preso por causa do preconceito. Quem vai estar com a gente agora é um deles. Agora nós vamos receber o professor e empreendedor Humberto Baltar. Chega aí, Humberto! Bem-vindo. Bom. Esse aqui é professor de inglês, não é? Isso. Senta aí, senta aí. Professor de inglês, que eu não vou nem tentar arranhar. Você está estudando, não está estudando inglês? Então, Você vamos para a nossa entrevista. Tinha que fazer algumas entrevistas em inglês eu também. Só aqui, vamos falar em português, porque eu tô no Brasil. Okay? Mas Humberto, na hora daqui do intervalo, ele fica querendo falar inglês com todo mundo aqui que não faz curso, então você tem que ficar falando Não tem teclado SAP, tem? Não é nada, rapaz. Mentira dele. Isso daí tá, rapaz. Faz qualquer coisa para ganhar um extra. Ó, Humberto, muito obrigado pela sua presença, Disponha. cara. Sua história é muito bacana também, que eu vi. Eu recebi, a produção me mandou o seu áudio, né, que você contou um pouquinho, rapaz. Aí ele começa, Humberto, a voz gravona. Ô, Humberto, diz para mim, você hoje é professor de inglês. Exato. Dá aula de inglês no ensino fundamental. Ensino fundamental no município do Rio de Janeiro e tenho uma empresa em que eu dou aulas pelo Skype, pelo WhatsApp e também presencialmente. Além do trabalho que você faz nas empresas dando aula. Exatamente. O inglês se tornou sua vida. Se tornou minha vida. Desde o início, eu sempre gostei muito de rock e tudo. Eu queria entender o que estava cantando ali. E aí, falei, poxa, eu preciso aprender isso. Mas eu soube, Humberto, que você teve a oportunidade de escolher, né? Exatamente. Sua madrinha. Isso, né? minha madrinha. Te deu oportunidade, ou esporte ou inglês. Você Exato. foi pro inglês. Quando eu estava com 12 anos, ela perguntou se eu queria fazer alguma luta, natação ou idioma. E já sabendo que eu precisava de algo que fosse me dar um futuro, né, uma chance maior, Mas quantos anos eu você escolhi tinha o para inglês. pensar isso? 12 anos.
Eu já tinha essa preocupação. Alguma coisa tinha na mamadeira, tinha na água que você tomava, que com 12 anos de idade, para a gente conseguir começar a pensar em um monte de coisa, aí me faz ver uma coisa aqui. Você é filho de uma empregada doméstica. Exatamente. Exatamente. E as pessoas às vezes falam assim, mas olha, não vai saber ensinar nada, não vai saber fazer nada, e na verdade ensinam valores que é independente do que faz, independente de nível econômico. Perfeito, perfeito. E foi justamente a minha mãe que me inspirou a buscar ser mais, né? Pelo próprio exemplo dela, uma mulher batalhadora, guerreira, e eu pude ver que eu tinha que correr atrás assim que eu pudesse, né, para galgar posições maiores na sociedade. Era só você e sua mãe ou tinha irmãos também? Não, é só eu e minha mãe. E ela conseguiu algo que já era difícil na época, né? Que era conseguir um emprego como empregada doméstica tendo um filho pequeno. Eu tinha 1 ano na época. E aí ela morava no emprego? Ela morava no emprego, exatamente. Realmente, é muito difícil. Morava Isso era no bem emprego. difícil, né? Difícil, é raro. Essa oportunidade. E tem muita relação com o que ele estava falando, né? Para onde o negro vai, onde ele se coloca, né? Então, o que ela conseguiu foi uma residência onde ela conseguia ficar, e sendo aqui próximo ao centro, né, mais próximo das oportunidades. Foi o que facilitou. Porque Exatamente. se fosse muito distante, dificultaria. Exatamente. Foi sua madrinha que ajudou para você entrar numa escola pública, Pedro Ernesto, né? Quando eu estava com 8 anos, ela, por ser enfermeira do Pedro Ernesto, né, na UERJ, ela tinha conhecimento da data que abriu o sorteio para estudar no colégio de aplicação da UERJ. Então, ela me inscreveu. E graças a Deus eu fui sorteado. Isso não foi que ela colocou você lá dentro, ela só tinha a data. Não entrei pela janela, não. Você teve que se virar lá, né? Exatamente. Entendi. Até porque, às vezes, gente, a informação é que muda tudo. Exato. Tá? Você fala assim, mas eu não tenho QI, eu não tenho quem me indique, eu não conheço ninguém lá. Às vezes você precisa apenas do dia e da hora certa para poder ir, né? E o restante a gente precisa fazer. Aí você procurou se especializar no inglês, exato. fez a faculdade, deu aula em vários cursos. Isso. Eu comecei aprendendo, né, cursei a cultura inglesa, e aí, quando eu terminei, eu fui para vários cursos, como você falou, né? FISC, BEU, a própria cultura inglesa. Dando aula, exatamente. E eu pude perceber que nesses cursos tinha sempre uma carência, né? Porque muitos alunos saíam porque não estava alinhado com o que eles queriam. Um cara era mecânico, outro era engenheiro, a outra era secretária executiva, e eu vi que faltava algo mais, que era um ensino personalizado. E foi aí que eu tive a ideia, mais tarde, de iniciar o meu negócio. Joe, você já fez algum curso de inglês? Já fiz. Eu fiz no trabalho uma vez, um curso, e fiz um também que eu fiquei 1 ano. E eu trabalhei em hotel. Você fez 2, então? Só que o outro foi bem rápido. E eu trabalhei no hotel também. Lá você tinha que falar, né? Era obrigado. O ruim é quando o hóspede falava muito rápido e não entendia nada, né? E aí, o que você fazia? Eu ia falar, sorry, sir, I don't speak English fluently. Aí é só isso. É muito e funcionava. Mas você entendia quando ele te dava uma gorjeta? Sim, eu aprendi a falar, give me a tip, please. Give me a tip, please. Eu só pensava, não podia falar, né? Senão ele me denunciava, mas fazia um bom trabalho. Aí quando ele te falava assim, no. Quando ele despachava a gente sem dar gorjeta, era meio triste. Era meio triste. Imagina. Tá bom. Humberto, quando você se formou, né? A sua mãe fez algum curso, se especializou em alguma coisa ou não? Foi só você da sua família? Exato. Na minha família materna, eu fui a única pessoa a concluir um curso universitário, né? Então, isso mostra também o quanto a exclusão ainda é presente, né? Mesmo atualmente, em 2018, nessa época, a gente ainda vê esse cenário caminhando lentamente. Eu queria trazer uma situação aqui, pegando esse seu exemplo, e pedir também a opinião do professor Eduardo. Eu estava assistindo num documentário que as famílias brancas e negras, elas conseguiram colocar seus filhos para estudar, para se especializar. Contudo, os brancos formados conseguiam multiplicar a sua propriedade. Já os negros, eles acabavam diminuindo a sua propriedade, porque quando o branco se formava, quando eu digo branco, eu falo classe A, de uma etnia branca mesmo, mas que veio sendo uma herança daquilo que a gente falou no bloco anterior, né? Famílias que já vêm com propriedades. E, no caso, como a gente falou, depois que a escravidão acabou, os negros precisaram lutar alguns séculos para conseguir ter alguma coisa. E acho que agora que está começando a colher
pequenas sementes. Mas nesse documentário dizia que o branco ele tinha uma facilidade de multiplicar mais a sua riqueza porque a família dele não dependia dele para as coisas. Já o negro, a família dependia dele, às vezes para sustentar, para pagar uma casa, para conquistar alguma coisa e até para sustentar a família. Na opinião de vocês, isso é real? Esse é o grande ponto de fazer com que seja cada vez mais difícil, não jogando a culpa para cima da família, mas é uma realidade que você precisou enfrentar. Né? Porque fala assim, mas o Humberto é o cabeça da família, é o inteligente. Aí, logicamente, o Humberto estuda, o Humberto consegue um emprego, ganha um dinheiro a mais. A família, por mais que ame, começa a olhar de uma forma... não, vamos falar com o Humberto. Exato. E isso argumento... segundo o documentário, é isso que fazia com que o camarada nunca conseguisse progredir, porque ele sempre tem que estar ajudando. E família é uma coisa, cara, você pode não ter e você divide. Nada que você tem. Não estou dizendo que é o seu caso, né? Claro. Mas família é isso. Como é que foi isso para você? Essa coisa do mérito realmente é usado muito justamente para tirar do cenário a necessidade de promover oportunidades. Então, percebendo já isso, que não havia oportunidades, eu fui procurando criar as próprias oportunidades, né? Então... eu fui procurando, por exemplo, em grupos de WhatsApp, pessoas de outros países que queriam aprender inglês. E aí, conquistei alunos fora do Brasil, porque hoje você tem PayPal, PagSeguro, várias ferramentas para receber de fora. E hoje a gente está em vários países, Mauritânia, temos alunos na Bolívia, Nigéria, alunos pelo Skype e pelo WhatsApp. Além disso, eu tive que procurar. Por quê? Porque se eu depender do sistema e da sociedade onde a gente está, as oportunidades não chegam para mim. Ao contrário dos meus colegas brancos, né? Que infelizmente, além dessa questão do esforço extra, porque a gente tem que ajudar na família, as oportunidades são muito menores. Diga, professor. Quer dizer, eu não vou, na verdade são os dois professores. Fala, Eduardo. Ele tocou num ponto importante, que é a questão da especialização também. Como é que você vai se especializar? Você acaba uma graduação, aí você tem que trabalhar. E você trabalha, você acaba tendo que ajudar alguém e você vai se especializar. Eu acho que em pleno século XXI, né, tenho certeza que em pleno século XXI ainda se repete essa busca, o famoso se vira nos 30, o que meu amigo aqui fez na vida dele, é o se virar, se reinventar, buscar novas alternativas para que ele continue caminhando, galgando o seu espaço. E vale lembrar, até ressaltando, que não foi o que aconteceu com os índios. Antes mesmo dos negros, eu estava falando aqui nos bastidores, né, 90% da população indígena foi dizimada pela doença trazida pelos brancos e pela própria escravidão. E esse espaço que hoje o negro está buscando e que está alcançando, não aconteceu com os índios. Na verdade, foram impedidos de tentar até. Justamente. 90% a menos. Porque você imagina que o índio ele teve para onde fugir, o negro não. O negro ainda teve esse fator que criou uma dificuldade a mais, porque o índio foi para dentro da mata. Sim. Sabiam viver lá como ninguém. E é o que eles queriam, e hoje está sendo tirado até isso deles. Até o direito de viver na natureza está sendo tirado do índio. Então, eu acho que essa busca pela especialização, de você cada vez se reinventar, é o que deve acontecer. Eu não tenho vergonha de falar que eu só busquei a minha graduação aos 38. Porque quando nós falamos de dificuldade, não só vem do negro, né? As questões da cota, né? A renda per capita, o indígena, o negro. Essa dificuldade ainda acontece com vários brasileiros, e uma elite, uma pequena fração com muito e milhares. Com certeza. Eu, por exemplo, não consegui fazer ainda meu mestrado, meu doutorado, justamente porque eu preciso me desdobrar trabalhando para ter uma renda média, poder ajudar minha mãe, pagar o plano de saúde dela, pagar o meu apartamento, enfim. Você tem que se dividir em um monte de coisas. Verdade. E aí, nessa pergunta que eu fiz, né, do aluno que é negro e se forma e precisa ajudar a família, às vezes, alguém que é de classe A, que se forma, ele consegue pegar todo o rendimento dele e investir nele mesmo. Porque ele não precisa, né? Em compensação também, quando a classe A quebra porque está com dívida, meu irmão, é dívida de verdade, né? É dívida de milhões para cima.
né? Não é como a nossa, que a gente faz uma ligação, faz um refinanciamento, né, e resolve. Mas, brincadeira à parte, infelizmente, é uma realidade que só vai conseguir ser mudada com o exemplo do Humberto, que buscou e criou oportunidade. Como é que você pensou assim nas aulas por Skype e WhatsApp, rapaz? Justamente porque eu queria crescer e não tinha... Voltando ao assunto do vídeo, né? Você já tinha dado aula em alguns cursos. Isso, exatamente. Dei aula em diversos cursos. Eles pagam relativamente bem, né? Está sendo generoso. Relativamente bem. Mais ou menos. Sempre bem, brother Joe. Com certeza, ainda mais os de inglês. Me permite interromper o amigo aqui só para contar uma história e como ainda, voltando ao primeiro bloco, da questão da escravidão no século XXI. Fui trabalhar pela ética, não vou falar o nome da escola, fui trabalhar na escola. Hoje o piso do professor está R$18 e alguma coisa, hora-aula. O quê? Isso aí. R$18 hora-aula? Hora-aula. Me ofereceram 11 numa escola no Meyer esse ano, hein? Aí me ofereceram 10, Então melhor eu não sabia. Aí eu falei assim, mas calma aí, mas por que 10? Não, é que aqui a gente paga 15 aos outros professores, mas... E por que eu vou receber 10? Não, porque o outro professor não tinha diploma. Eu falei assim, mas eu tenho, eu me formei. Então nós vamos pagar 15. E você acaba se sujeitando pela necessidade. São 14 milhões de desempregados no país. Não, né? a questão é a seguinte... Por que eu vou receber 10? Não, porque a gente paga 15 para os outros. Não é nem justificativa isso. Não tem nem explicação. Exatamente. Então a gente se vê obrigado a buscar oportunidades onde não existem. Se você não aceita o de 15, o de 11, você não tem onde E não é aceitar. por acaso que mais de 50% dos microempreendedores no país são negros, né? Porque ele não encontra da maneira tradicional. Então ele cria a própria oportunidade, cria um negócio, uma empresa, percebe uma necessidade que ainda não está sanada na sociedade e procura um mercado jogada, ali. Né? Encontrar uma lacuna, uma brecha na sociedade que ninguém está dando atenção, você entra ali e desponta. Pois é. E às vezes, por exemplo, uma pessoa trabalha o dia inteiro, não tem horário para fazer um curso de inglês, eu dou aula para uma pessoa que está lá em São Paulo e tem aula comigo de 10 à meia-noite, porque... ela não consegue horário para sair para ir um curso. 10 à meia-noite eu já não consigo assimilar mais nada na minha cabeça. Bom, no próximo bloco a gente vai mostrar os 10 negros mais ricos do mundo. A questão é que são, ao todo, 2.043 pessoas com mais de $1 bilhão e só 10 são negros. Isso justifica o porquê que essa pauta é tão importante e veio aqui para o Nossa Night. A gente volta já.